se reelege em 96. Está aí, se foi Jimmy Carter aos 100 anos. Temos um rumoroso caso, que é o caso do bolo, que agora tem o indício de que havia envenenamento por arsênio. A Fabrini Bartz traz a atualização deste assunto. Bom dia, Fabrini. Muito bom dia, Sérgio. Bom dia, Macalossi. A todos que nos acompanham por aqui na Rádio Bandeirantes desde cedo. A gente traz a atualização referente ao caso tanto do bolo em Torres, no litoral norte, quanto também da situação referente à torta fria em Pelotas, no sul do estado. O Instituto Geral de Perícias ainda atua na análise do bolo que pode ter causado a morte de 3 pessoas de uma mesma família em Torres. 6 pessoas consumiram esse alimento em uma reunião familiar ainda no Natal. Lembrando que 2 pessoas seguem hospitalizadas, elas estão em estado estável, mas ainda nos hospitais. Os primeiros laudos identificaram a presença de arsênio do sangue delas, de uma dessas vítimas. O caso agora é tratado como triplo homicídio por envenenamento, mas o Instituto Geral de Perícias notificou que segue acompanhando, fazendo todas as análises e acreditando na pesquisa, e os resultados serão divulgados nos próximos dias. Sobre o caso de Pelotas, no Sul, também devem ser divulgados hoje os primeiros resultados da análise da torta fria. É um caso diferente, é importante ressaltar, porque aqui se trata diretamente de intoxicação alimentar. Mais de 50 pessoas consumiram uma torta fria também nesses dias entre o Natal e o Ano Novo. A denúncia foi registrada pela Vigilância de Saúde Municipal, que fez uma inspeção na Círculos Lanches, que é uma lancheria tradicional de Pelotas, recolheu alguns alimentos, também como maionese, palmito, alguns deles estão sendo investigados. Agora, ao decorrer do dia, deve sair esses primeiros resultados. A lancheria segue aberta, a vistoria, eles nos informaram por meio de nota que foi realizada no local, mas mesmo assim eles seguem em funcionamento. A gente acompanha então e traz os detalhes assim que esses resultados saírem. Tá certo, obrigado, Fabrini. 9h14, temperatura 24 graus. Ganhe mais produtividade e reduza o consumo de energia na sua empresa. Participe do programa Brasil Mais Produtivo e receba consultorias do Senai em manufatura enxuta e eficiência energética. Quer aumentar a produtividade da sua empresa? O Senai tem o caminho. Participe do programa Brasil Mais Produtivo e receba as consultorias em manufatura enxuta e eficiência energética. Jornal Gente para Sind Bancários, Plano Ângelos, Adurg Sindical, Unimed Porto Alegre, SESI e Senai. 9h15. Um breve intervalo e já voltamos. Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. De onde vêm todas essas gotas que estão mudando a paisagem das cidades? Essas gotas cristalinas brotam do rosto de todos que estão reconstruindo o Rio Grande. É com o suor do trabalho de cada um de nós que estamos fazendo o nosso estado mais forte do que nunca. Juntos, a gente vence qualquer desafio. Feliz 2025. Banrisul, um banco único, porque te entende. O Sind Bancários deseja a todos boas festas, repletas de alegria e solidariedade. Que a categoria siga unida na luta sindical pela garantia de direitos e que o novo ano seja de conquistas e avanços para a classe trabalhadora. Seguimos juntos lutando por boas condições de trabalho e saúde. Feliz 2025. É o que deseja o Sind Bancários. Sind Bancários. Diga sim para quem defende você. A Durg Sindical decide em Assembleia manter negociação com o governo federal e segue a mobilização permanente por reajuste salarial. Professor, quem luta contigo quando você precisa? A Durg Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Felice. O governo federal já disponibilizou mais de 100 bilhões de reais para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Até agora, 419 mil famílias já receberam auxílio reconstrução de R$ 5.100 cada uma. A gente só pode se orgulhar de tudo que fizemos e vamos continuar fazendo pelo povo gaúcho. Todo dia a gente faz um Rio Grande do Sul e um Brasil melhor. A vida vai melhorar. Governo Federal. Bandeirantes.
Ano novo é época de sonhar e de planejar metas e objetivos. E para 2025, o Cindy Lojas Porto Alegre tem uma promessa muito especial: a transformação do teu negócio. Seja um associado e comece o ano com todo o apoio para a sua empresa crescer mais. São benefícios gratuitos e serviços exclusivos para dar o impulso que você precisa. Acesse cindylojaspoa.com.br e associe-se hoje mesmo. Cindy Lojas Porto Alegre. Vantagem é estar aqui. Atenção, ouvintes! A Planalto Transportes está com uma super promoção. Na compra de 2 passagens, uma de ida e outra de volta, você ganha 50% de desconto, utilizando o cupom AGORA50 ou 30% de desconto na compra de apenas uma passagem, aplicando o cupom AGORA30. É rápido e fácil. Acesse planalto.com.br e garanta a sua viagem com desconto. Planalto, conectando pessoas e destinos. Você que é médico, médica, sabia que pode contar com o Simers a qualquer momento? Com o Simers você encontra apoio em todas as etapas da sua carreira. Assessoria jurídica especializada, negociações trabalhistas, proteção à sua atuação e acesso a diversas iniciativas que promovem o seu bem-estar. Descubra o Simers. Aqui os médicos se encontram em múltiplas possibilidades. Acesse simers.org.br e faça parte. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Jornal Gente. 9h19, Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes, até às 10h30 da manhã, levando para você informação, análise e projeção dos fatos. Vamos às informações do trânsito. Trânsito. Dani Pita. Lutamos este ano por melhores condições de carreira e alcançamos avanços importantes. A Durg Sindical deseja boas festas com a garantia que em 2025 continuará à frente das lutas e conquistas dos professores federais. Macalossi e Sérgio, a gente traz informações agora sobre Freeway, movimentação em direção ao litoral. O motorista encontra especialmente o fluxo mais intenso próximo às praças de pedágio. Na de Gravataí passam neste momento 44 veículos por minuto. A estimativa para hoje é que 32.300 veículos percorram esse trajeto. Lutamos este ano por melhores condições de carreira e alcançamos avanços importantes. A Durg Sindical deseja boas festas com a garantia que em 2025 continuará à frente das lutas e conquistas dos professores federais. Obrigado, Dani. Agora 9h20. Clínicas de Vacina SESI, uma iniciativa do Sistema Fiergues. Descubra a unidade mais perto de você em clinicasdevacinascesrs.org.br clinicadevacinas.cesrs.org.br. Vamos à Conexão Brasília para Planalto, conectando pessoas e destinos. E Cindy Lojas Porto Alegre, nossa meta para 2025 é transformar o teu negócio. Na Rádio Bandeirantes, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo. Bom dia, Rodrigo Orengo. Muito bom dia, Macalossi, Sérgio, bom dia a todos. E olha, a virada de ano aqui vai ser com climão entre os poderes depois da decisão do ministro Flávio Dino, que mais uma vez traz reações do Congresso Nacional. O ministro Flávio Dino, pelo menos, liberou parte das emendas, mas mantém a suspensão de mais de 4 bilhões de reais em emendas do orçamento indicadas para estados e municípios. E na decisão, ele tece ali duras críticas ao Congresso Nacional, chega a falar em balbúrdia orçamentária, faz uma relação direta com o orçamento secreto e coloca na decisão que mudanças que eram necessárias não foram feitas do ponto de vista do orçamento, que deveriam ter sido feitas para dar mais transparência e rastreabilidade. No fundo, continua tendo lá a indicação sem a clareza necessária daquele parlamentar que mandou o recurso. E depois de toda aquela discussão que a gente viu, com reuniões no Supremo Tribunal Federal, dos 3 poderes, com a participação do presidente do Supremo, presidente do Senado, da Câmara, do próprio ministro Flávio Dino, que é relator dessa matéria, com votação no Congresso Nacional de uma matéria que passou pela Câmara e pelo Senado, foi chancelada pelo Executivo,
E no fundo, tem lá uma avaliação de líderes partidários de que seria uma espécie de jogada ensaiada do ministro Flávio Dino com o executivo. Mas é difícil imaginar isso, porque o governo teve toda aquela dificuldade de aprovar o pacote de corte de gastos e fez uso das emendas parlamentares, justamente como a gente sempre vê, na relação entre executivo e legislativo para aprovação de matérias no Congresso Nacional, né? E agora, até os últimos minutos do ano fiscal aqui em Brasília, a Secretaria de Relações Institucionais está orientando parlamentares a usar ali brechas na decisão para conseguir a liberação desses recursos. Por exemplo, recursos para a saúde ficam liberados, né? E também aqueles recursos estavam sendo indicados e empenhados antes da suspensão. Então o ministro abre ali uma brecha para liberar recursos, mas mantém a suspensão de mais de 4 bilhões de reais, o que causa uma irritação enorme aqui no parlamento. Agora, o que a gente vê nos últimos anos é realmente um aumento do poder do Congresso Nacional, o poder discricionário, ou seja, teve um aumento do montante de emendas parlamentares, um aumento de poder porque fica a cargo do Congresso a liberação de uma parte significativa das chamadas emendas que precisavam passar antes pelo Executivo, e as emendas passam a ser, na maior parte, impositivas, né? Então o governo é obrigado a liberar esses recursos. Agora, o problema é que foram criando mecanismos ali de distorções, como o orçamento secreto, como a emenda PIX. A emenda PIX é aquela que você libera recurso direto do orçamento, jorra nos cofres de prefeitos e governadores, aliados, claro, aliados políticos, mas sem aquela vinculação direta com o projeto, né? Sem estar atrelado a um plano estruturante. E é isso que a decisão está estabelecendo. Tem que ter lá um projeto definido, claro, para onde vai aquele recurso. Olha que interessante, essa decisão do Supremo, ela parte de ações de partidos que são antagônicos, como, por exemplo, do PSOL e do Partido Novo, que sempre divergem aqui no plenário, mas dessa vez estão juntos acionando o Supremo Tribunal Federal contra esse mecanismo de liberação de emendas parlamentares. O ministro Flávio Dino, portanto, nessa que deve ser a última decisão do ano do Supremo Tribunal Federal, acaba liberando parte das emendas, mas mantém a suspensão de mais de 4 bilhões de reais numa herança que quem vai receber vai ser o Hugo Mota, que vai ser o novo presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, novo presidente do Senado. Vão ter que lidar aí com essas divergências orçamentárias e com certeza a gente vai ouvir muito falar ainda de emendas, de problemas em liberação de emendas em 2025. Um grande abraço, até mais. Um abraço, Orengo. Brasília movimentada, como sempre, mesmo faltando poucas horas para acabar o ano, ainda tem coisas a resolver, Macalossi. E os deputados com crise de abstinência de emendas, né? Todos tremendo a mão, assim, para botar o... Cadê a minha emenda? Cadê o meu recurso? É impressionante. Eu até comentei antes no Gente Nacional, a Câmara dos Deputados, na resposta que deu ao Flávio Dino, a decisão correta do Flávio Dino, pareceu o Rolando Lero, da escolinha do professor Raimundo, dando uma resposta para uma pergunta difícil. Não tem o que dizer. Os critérios pré-estabelecidos pela Constituição não estão sendo seguidos. É uma fábrica de fazer votos. São 50 bilhões de reais em emendas controladas pelos congressistas, numa desproporção em relação às outras democracias. O orçamento livre é 200 bilhões de reais. E esse dinheiro é disponibilizado sob os critérios que, infelizmente, não estão sob o controle da cidadania. Têm sido utilizados para, inclusive, anabolizar prefeitos, vereadores, cabos eleitorais regionais. Nas disputas municipais, a gente viu mais de 90% dos prefeitos reeleitos que receberam emendas PIX nessas regiões foram bem-sucedidos. Então nós estamos falando aí de uma fábrica de votos e de um instrumento de achaque. Antigamente era o executivo que usava a emenda como um achaque ao legislativo. Agora é o legislativo que usa em relação ao executivo. Nós deveríamos, isso não vai acontecer, eu estarei sendo idealista se disser que vamos discutir isso, mas o que se deveria discutir é a existência da emenda parlamentar, que na minha avaliação é uma excrescência, que gera uma série de distorções na institucionalidade e no processo democrático brasileiro, Sérgio. Tem um problema de origem aí, né? A decisão do ministro Flávio Dino está tecnicamente correta, mas se houve uma negociação política do governo para aprovar o pacote fiscal
a condição seria a liberação das emendas, dos recursos que os parlamentares esperavam. O problema todo é a existência desse negócio, que é uma excrescência orçamentária. E aí nós não precisaríamos ter o judiciário decidindo sobre o orçamento da União. Né? Então está tudo confuso, tudo realmente muito Seguisse errado. a lei, não teria decisão do Porque tem esse negócio de emendas aí que, aliás, cresceu para valer nos últimos anos. 9h27, o Orengo na Conexão Brasília falou aqui para Planalto Transportes, conectando pessoas e destinos, e Cindy Lojas Porto Alegre. Atenção para o recado da Planalto Transportes. 50% de desconto na compra de 2 passagens, uma de ida e outra de volta, com o cupom AGORA50 ou 30% de desconto na compra de uma passagem, aplicando o cupom AGORA30. Acesse planalto.com.br e garanta sua viagem com desconto. Planalto, conectando pessoas e destinos. Jornal Gente para Sind Bancários, diga sim para quem defende você. Senai, uma iniciativa do Sistema Fiergs. Plano Ângelos, você já tem o seu? Adequados para cada tipo de família. A Durg Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Felice. Vai com tudo pro verão, vai com o cuidado da Unimed Porto Alegre. E SESI, uma iniciativa do Sistema Fiergs. 9h29. Vamos falar sobre um tema agora que interessa muito a todos nós. Aliás, uma das principais bandeiras de muita gente, quando em campanha eleitoral, sempre traz esse tema. Interessa para a sociedade, interessa para o futuro de uma cidade, de um estado, de um país. Eu estou me referindo à educação. E a gente vai conversar agora com o futuro secretário da Educação de Porto Alegre e atual prefeito de Esteio ainda, Leonardo Pascoal. Aceitou o convite do prefeito reeleito Sebastião Melo para assumir essa secretaria, que é uma das mais importantes de qualquer governo. Prefeito, futuro secretário da Educação de Porto Alegre, Leonardo Pascoal, bom dia, bem-vindo ao Jornal Gente. Bom dia, muito obrigado. É um prazer estar conversando contigo, certo, com todos os amigos aí da Bandeirantes. Vamos lá, o senhor toma posse amanhã não, na quarta-feira, juntamente com o prefeito Sebastião Melo e toda a equipe de governo, e o seu trabalho começa por onde? Nós temos desafios em diferentes áreas, naturalmente, até porque o ano letivo inicia já em meados de fevereiro, e esse trabalho já começou agora nesse período de transição, junto com o atual time da Secretaria Municipal de Educação, e principalmente em sintonia com o atual secretário Maurício Cunha. A gente já vem trabalhando nos preparativos do ano letivo de 2025. Mas em termos de macro desafios, a gente tem uma grande missão e que é um compromisso do prefeito Sebastião Melo, da vice-prefeita eleita a Betina, de zerar a demanda represada de vagas para crianças de 0 a 3 anos, né, na etapa creche da educação infantil. Então essa vai ser uma das prioridades absolutas. Sim. Prefeito Pascoal, Macalossi aqui, é um prazer falar com o senhor. Parabéns aí pelos 2 mandatos à frente de Esteio e desejo sucesso à frente da Secretaria da Educação de Porto Alegre. É um desafio, sem sombra de dúvidas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como é que o senhor pretende vencer esse momento difícil pelo qual passa a educação da capital, na medida em que nos anos de 2023 e 2024 a cidade acabou fixando as suas atenções na Secretaria de Educação muito por conta de escândalos de corrupção. O senhor vai ter uma missão complexa, que é a de ajeitar uma secretaria problemática. O senhor tem experiência, já começou a desenhar um plano de como resolver essa equação? Sim, na verdade o episódio das compras, enfim, episódio que motivou essa sequência aí de operações, dobramentos dela, esse episódio ele já foi superado e resolvido porque todos eles decorrem, né, dos mesmos fatos de lá atrás. As medidas foram tomadas enquanto administração municipal para que isso fosse corrigido e debelado. O que há agora são desdobramentos daqueles mesmos fatos, né, não há fatos novos. Então esse episódio é um episódio já superado, né, dentro da estrutura da administração e da secretaria. Os desafios que a gente tem na secretaria, e são ainda maiores e mais complexos, dizem respeito à melhoria da entrega do serviço que a gente presta
a população em termos de oferta, que é o que eu falei, né, ampliar o acesso, a gente tem que universalizar esse acesso à educação infantil, e em termos de qualidade. Porto Alegre não vem figurando já há muito tempo, isso não é de agora, não é dessa gestão, não vem figurando bem em uma série de indicadores educacionais. Então são esses problemas efetivos e reais que a gente precisa combater, e a gente já vem traçando um plano muito objetivo e reunindo parceiros também para nos auxiliar nesse trabalho, para atacar cada um desses pontos, né? A gente fala muito, claro, e tem que falar, né, as questões do índice do IDEB, né, mas ele é uma consequência do que nós vamos fazer, porque a gente tem outros indicadores que precisam ser melhorados também para que Porto Alegre possa, né, ser uma referência em educação dentre as capitais brasileiras. O senhor disse que o episódio já está superado, mas as investigações prosseguem. As investigações prosseguem no âmbito que devem prosseguir, né? Mas em relação ao trabalho da Secretaria Municipal de Educação, esse episódio, né, ele tá superado. Secretário, na questão da qualidade da educação que o senhor citou aí, realmente Porto Alegre está numa situação do IDEB muito complicada e o município tem a atribuição do ensino fundamental, que é a base que depois lá na frente, quando o estudante vai chegar na universidade, vai seguir a vida acadêmica ou até mesmo entrar no mercado de trabalho, esse conhecimento muitas vezes faz muita falta. Por onde passa essa mudança? Qual é a ação necessária, estratégica, obrigatória para que a qualidade do ensino traga resultados melhores? A qualidade da educação não está atrelada a uma única ação, né? Eu divido os desafios da educação num tripé de acesso, permanência e qualidade. E, sem sombra de dúvida, esse pilar da qualidade ele é o mais difícil de todos, porque primeiro que não é uma ação só, e segundo que as ações não dão resultado no curto prazo, né, ou pelo menos a maior parte delas. Por aí passa, né, nós vamos rediscutir, né, e o prefeito Melo já tem dito isso publicamente, né, a gente vai rediscutir o processo da gestão escolar, né, isso é algo que está posto, esse debate a gente vai fazer agora nesse ano de 2025. Nós também queremos valorizar e potencializar o trabalho das equipes pedagógicas das escolas, porque por elas passam os principais processos em relação ao ensino-aprendizagem dos nossos estudantes. Vamos dar um foco muito grande, muito especial na alfabetização, porque é uma etapa que é determinante para o sucesso ou insucesso daquela criança no decorrer da sua vida escolar. Uma criança que não é alfabetizada no tempo correto e de forma correta, ela vai ter uma série de outros prejuízos, né, dali por diante, nas demais etapas, vai ter dificuldade de aprender outras disciplinas, de desenvolver outras competências e habilidades. Então a gente vai ter um olhar muito especial para a questão da alfabetização, né? Então é uma série de estratégias e de ferramentas que a gente vai lançar, né? Porque os problemas da educação de Porto Alegre, os desafios da educação de Porto Alegre, eles não são diferentes dos desafios que a educação tem nas demais cidades brasileiras. Então tudo que nós temos de desafios e de problemas para superar, em algum local a gente tem boas práticas que ajudaram a fazer com que o município pudesse avançar, e é isso que a gente vai fazer, uma política educacional baseada em evidências, não em paixões, não em ideologias, mas baseada em evidências daquilo que já deu certo, que funciona, que são as melhores práticas e que a gente vai colocar em curso na rede municipal de educação da capital. Que boas práticas o senhor aplicou como prefeito em Esteio que poderiam ser transferidas para Porto Alegre? Olha, nós fizemos em Esteio um trabalho bastante amplo na educação também, de transformação, mas nós conseguimos reduzir aqui, por exemplo, o abandono escolar em mais de 95% nos últimos 8 anos. Né? Fomos buscar uma experiência bem-sucedida de uma plataforma chamada Busca Ativa Escolar. A gente tem uma equipe interdisciplinar entre educação, saúde e assistência social, que vai na casa do aluno infrequente. Então a gente conseguiu ao longo do tempo ter uma redução muito expressiva no abandono escolar, que está naquele pilar que eu falei dentro do tripé da permanência, né? Porque não basta garantir o acesso, a gente tem que garantir que esse aluno continue frequentando, que ele esteja dentro de sala de aula, né? Nós também, né, do que eu falei da alfabetização, a gente saltou aqui em 2016, o último ano da gestão passada aqui em Esteio, nós saltamos de 45,4% dos estudantes alfabetizados no final do 3º ano
do ensino fundamental, só 45,4% alfabetizado ao final do terceiro ano do fundamental. Agora, o ano de 2023, 89,68% alfabetizado ao final do primeiro ano, né? Então, além de um aumento expressivo de forma antecipada, não mais no terceiro, mas no primeiro ano, e os dados agora de 2024 estão muito parecidos com esse, porque a gente foi buscar as melhores experiências em alfabetização, lá o que havia sido implantado em Sobral, em Teresina, e trouxemos para cá. Nós reduzimos já até o ano passado 57% da distorção e da série, que é o percentual de estudantes que tem 2 ou mais anos de defasagem, e que é uma das coisas que traz um prejuízo social mais expressivos, porque, via de regra, esses estudantes